Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios 2. A gente vai ler desde o 1. E diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vou esperar os irmãos abrir, eu ouvi barulho de Bíblia. Amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. Irmãos, eu não vou dar um contexto histórico, arqueológico, enfim, da igreja de Éfeso. Mas como eu falei com os jovens quarta-feira, um detalhe muito importante é que Éfeso era uma grande cidade e era um grande centro comercial, né, da Roma Antiga. Então, as embarcações, tudo passava por lá. E era também um centro religioso e místico e pagão. Eles mexiam com magia. Lá tinha o templo da grande deusa da época, que era Diana ou Artemis ou Artemis, não sei como você já ouviu falar. Então, eles eram um povo muito assustado. Eles tinham medo de espíritos, de assombração e tudo mais. Porque eles mexiam com isso, e aí eles se convertem. Porém, eles eram um grupo de crentes muito ricos em Jesus Cristo, porém eles viviam como mendigos. Por quê? Porque eles não conheciam as riquezas da graça de Deus. Né? Eles eram escravos, né? Uma grande parte dessa igreja, e eles não estavam vivendo, né? Era um outro tipo de escravidão que não como aconteceu aqui no Brasil, mas eles viviam com esse medo. E eles, então, não viviam plenamente sua vida cristã. Paulo praticamente está falando para eles, vocês não têm noção, né? No capítulo 1, Paulo praticamente fala isso. Vocês não têm noção da graça que vocês receberam. Vocês não têm essa dimensão. Vocês receberam o presente, né? O presente chegou, mas vocês não abriram o pacote. Aí, você ganha o presente, né? Imagina. Aí tem lá dentro um PlayStation 5, acho que já está no 5, né? PlayStation 5, R$500, um cartão de R$500 na Mary Kay, na Zara, que não é C&A não, irmãos. A graça é Zara. C&A no Via Brasil, não, é só aquelas lojas que tem em shopping da Zona Sul. Então, mas você não abriu o presente. Se você não abre o presente, como que você vai usar? Como você vai jogar seu PlayStation? Como você vai gastar esse vale-compras? Então, Paulo fala isso. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Paulo fala, vocês têm todas as bênçãos, mas vocês não desfrutam delas. Pastor Vandir está ali, eu não sei o número, Pastor Vandir, mas no Cantor Cristão tem uma música que fala, quantas bênçãos, quantas contas são. Qual o número, Pastor Vandir? Lembra? E ele fala, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se você parar para contar, na verdade é como a gente cantou aqui, é incalculável. Você vai passar a sua vida inteira contando as bênçãos. E é isso que Paulo fala.
E o significado de abundante, que é o nosso tema, significa algo que é superior, além do pedido, é em grande número, fértil, prolífero, rico, abastado. E a graça de Deus, que Paulo fala que superabundou, mais que abundante, então ela é mais que suficiente, ela excedeu, ela transbordou em nós. Só que muita gente não sabe, e aí não vive a sua vida plena em Cristo. E aí, Jaque, pode passar? Aí eu falei da igreja de Éfeso, passa mais um, falei do versículo, e aí? Isso. E aí a Bíblia, no geral, o pastor Milton até falou disso, tá meio apagadinho ali, né? E o pastor Newton também falou. A Bíblia, na verdade, conta uma grande história, que a gente, se desse para dividir, né? A gente pudesse dividir em 4 etapas, seria a criação, a queda, a redenção e a consumação. E eu vou falar rapidamente delas e vou focar mais em 2. Pode passar, Jaque. A criação. Diz assim, no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Romanos 11, 36 diz que todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Deus, ele criou, né? Todo mundo já viu, se não era criança na EBD, viu o filho, viu o sobrinho, né? Adão e Eva no jardim. Deus criou tudo. E tudo que Deus fez, ele fez com objetivo. Nosso Deus é um Deus de propósitos, é um Deus de objetivo. Ele não faz nada que não tenha um propósito, um objetivo final. Então nada veio do acaso. Deus criou as luzes, por exemplo, e ele fala, para quê? Para marcar os dias, as noites, estações, dias e anos. Então tudo que ele criou, se você acompanhar Gênesis 1, você vai ver que tinha um propósito. E essa é a estrutura. E também tem uma direção, que é o propósito que eu estou falando, que é o objetivo. Para quê? Para a glória dele. Paulo fala em Efésios 1, para a honra da sua glória. E essa estrutura e essa direção, eles trazem um sentido. Essa terra que estava sem forma e vazia, e agora ela aponta, Deus cria e aponta para a sua glória. Então a falta de direção está ligada ao desespero, não é? E se não encontrarmos essa direção em Deus e buscarmos fora dele, tudo fora dele não gera vida. E a gente caminha rumo ao caos. Porque se Deus criou cada coisa para um objetivo, e ele não cumpre esse objetivo, a gente se desespera. Quantas pessoas já tentaram ou conseguiram contra a sua própria vida? Quanta gente vive em um completo desespero, por quê? Por falta de sentido, por falta de propósito na vida. É normal, todo mundo pode acordar um dia, sem sentir nada, sem o que eu faço, qual é o meu propósito na vida, e isso nos leva ao desespero. Então essa é a criação de Deus. Só que o próximo ponto é a queda. O homem, ele caiu, ele rompeu com Deus. Ali em Gênesis 3:6 a gente vai ver que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do fruto espiritual, A Eva, ela foi passo a passo de cada área da nossa vida, e desejou esse pecado e o concretizou. E aí, como Deus falou, que se eles comessem desse fruto, eles iriam morrer, em Romanos 5:12 confirma isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, a gente faz isso com os nossos pais, quando a gente é criança de 4 anos, desse tamanho, já se deixar, ela vai, mãe, pai, eu que sei. E essa ideia de experimentar um caminho, uma vida sem Deus, nos fascina, me fascina e te fascina até hoje. E talvez você tenha pensado, Daiane, eu não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas irmãos, Romanos 6:23 diz que todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. Com a queda, desde a queda, eu e você, nós padecemos do mesmo mal, que foi o que
a serpente enganou Eva, que vocês serão como Deus, tem independência do seu Criador. E cada um de nós, a gente quer definir qual é o caminho que a gente vai seguir na nossa vida. Né? A gente fala, eu seguro a onda, eu dou conta do recado, eu sei o que é melhor para mim, eu sou dona do meu nariz, é o meu direito, eu quero ter esse privilégio, pois eu mereço, meu corpo, minhas regras. Não é somente quem quer abortar que fala isso. Nós falamos para Deus, meu corpo, minhas regras, eu que defino o que eu faço no meu corpo. Eu defino aonde eu vou, com quem eu fico, com quem eu namoro, com quem eu caso, o curso que eu faço, o que eu trabalho. Eu que defino, Deus. É meu corpo, são as minhas regras. Então todo ser humano, ele adora. Ele se prostra diante de alguém. Ele referencia alguém. Só que a questão é, quem? Por quê? Se eu sigo o meu coração, como Efésios 2 fala, vocês seguiam os pensamentos da sua carne, os seus desejos e seus pensamentos. E aí, talvez você esteja pensando, mas Daiane, eu faço coisas boas. E fulano? Fulano, ele não vem para a igreja, não quer saber de Deus, de nada, não, mas ele é uma pessoa boa. Provavelmente ele seja assim uma pessoa boa. Provavelmente você também seja uma pessoa boa. Mas ao seu padrão, não ao padrão de Deus. O padrão de Deus é elevado. Né? E em outras versões, Romanos 3:23 fala, todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Por quê? Porque talvez você faça, sim, o bem. Por que não é o padrão de Deus? Porque para quem que você faz? Você faz porque talvez você se sinta bem? Eu dei estou dando um exemplo, eu dei um casaco para um mendigo que estava ali na 7. Irmãos, todo mundo se sente bem ajudando, é normal. E para que mais? Para quê? Para mostrar para o outro que você faz e ele não? Para postar no Facebook, né? Jesus falava, né, que os fariseus, eles oravam nas praças e tal. Hoje em dia no Facebook, a nossa praça, né, o Facebook. O Instagram, que seja. Se você está fazendo isso, eu lamento te informar, mas você não está seguindo a direção. A direção é para a glória de Deus. Se você faz coisas boas, mas não para a glória de Deus, está errado. E esses somos nós, desde quando nascemos. E apesar, algo importante, da gente ter mudado esse modus operandi de Deus, né, que é tudo para a glória de Deus, dele, mesmo a gente não glorificando Deus, ele continua reinando, soberano acima de todas as coisas e governando o seu trono. Por quê? Se você parar para pensar, Deus criou os animais. O animal continuou sendo animal quando Adão pecou e Eva, né? O fogo continuou sendo fogo, a água continuando sendo água, né? A estrutura não mudou, mas a direção sim. Por que mudou a direção? Porque a humanidade agora colocou Deus de castigo, amordaçado e sem direito de fala. Tirou Deus do lugar de fala dele. Deus, você não tem direito nenhum. Por quê? Porque nós colocamos no nosso coração que nós temos direitos, que nós merecemos, nós podemos correr atrás daquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós. Por quê? Porque a gente comeu do fruto de discernir o bem e o mal. Então a gente se acha agora livres e reinando, sendo como Deus, falando, agora é do meu jeito. Isso tem sido uma tragédia. E essa tragédia a gente chama de queda e de pecado. Por quê? Porque a gente acha que tenta resolver. A gente rompeu com Deus e agora a gente acha que consegue, de alguma forma, talvez resolver com Ele. Outros não. Outros viram as costas completamente para Deus. Outros pensam, não, a gente consegue resolver. Só que em Efésios 2 diz que eu e você, Paulo fala, vocês estavam mortos. Eu e você, nós estávamos mortos. E o que um morto faz? Nada. Morto não se mexe, não fala, não anda. Então, isso que Paulo fala em Efésios 2, né, nossa divisa. A gente seguiu o mundo, a gente era desobediente, a gente satisfazia nossas próprias vontades. E éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Que eu vou explicar um pouco mais na frente. Então, se relacionando com Deus, todos nós estamos. Mesmo aqueles que não acreditam que Ele existe. Porque Deus continua no trono, é porque você não acredita que Deus existe, que Ele deixou de existir. Né?
Mas aí resta saber de que forma você tem se relacionado com Deus. Porque existem duas formas. Pacificamente, que só tem um meio, que eu também vou falar um pouco mais na frente, mas todos nós sabemos que é Jesus. Que Paulo fala em Efésios 2,14, um pouco mais na frente, né? Que Cristo é a nossa paz. Então, ou você se relaciona com Deus pacificamente ou belicamente. O que é algo bélico? É guerra, é conflito. Então, ou você se relaciona com Deus sendo amigo, filho amado dele, ou inimigo. Que Paulo fala, vocês eram inimigos de Deus. E aí a gente era inimigo de Deus, certo? E o que Deus fez? Ele veio em nossa direção. E aí é o próximo ponto, a redenção. Que fala em Efésios 2:1. Vocês estavam mortos. Eu destaquei, dá para ver? Acho que não dá para ver não, né? Ficou muito claro. Mas diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, porém, entretanto, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Em Efésios 1, antes Paulo fala, nele temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus, ele é santo, ele é justo e ele é bom. Essa é a grande, terrível verdade das Escrituras. E talvez você esteja pensando, mas Daiane, terrível você não falou sem querer não? Não falei não, é verdade. Por quê? Porque nós não somos. Nós somos impuros, injustos e maus. Então Deus, pela sua natureza moral, ele não pode ser conivente com o pecado, pois ele iria contra a sua própria natureza. Então ele tem todo o direito de se irar e punir o pecado e o pecador. Nós nos desobedecemos, nós viramos contra ele, que é o nosso Criador, e contra as suas leis. Que era o quê? Ser tudo para a glória dele. E aí, esse termo parece ser tão estranho, é a ira de Deus, que Paulo fala, nós somos merecedores da ira de Deus, porque nós simplesmente não pensamos em nossa pecaminosidade. A gente não acha que a gente é tão ruim assim. E aí, só que acontece que nós somos. Eu e você somos. Porque talvez você nunca tenha matado ninguém, talvez, sei lá, nunca tenha feito um genocídio, né? Matou em massa, não foi um Hitler da vida. Mas a gente se virou contra a glória de Deus. E Deus ama a sua glória. A Bíblia diz que Deus ama a sua glória. Então a ira de Deus, ela surge de seu intenso e imutável ódio por todos os pecados. Deus odeia o pecado. E é a expressão concreta da sua inflexível determinação em punir. Deus está determinado e ele não pode ir contra a sua natureza de punir o pecado. E é a sua justiça e ação. Deus é justo. Então, ele tem que retribuir a todos nós de acordo com o que merecemos. Que é sempre a condenação por causa do nosso pecado. Que é rebelião contra a autoridade de Deus. Sabe o diabo? Ele não quis ser mais que Deus, a gente não conta isso. A gente também. E aí, ele não pode deixar de se irar por causa da sua natureza moral, né? A justiça de Deus é certa e inflexível. Ela virá o grande dia, que ele vai ter que punir o pecado. Mas, todavia, Deus é rico em misericórdia. Amém. Ele nos amou quando a gente ainda era objeto da sua ira. Quando nós achávamos que sabíamos e mandávamos. A gente falou, Deus, não preciso de você, meu corpo, minhas regras, eu é que mando. E a gente era inimigo de Deus. E a gente falava isso para Deus, né, antes de conhecer a Cristo, e muitos ainda falam para Deus. E sabe o que Deus diz? Apesar de ser justo, ele puniu o pecado, ele fala assim, peraí, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Eu é que sei. E olha, são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
Porque Deus podia ter pensamentos de guerra, de mal, e não dar nenhum futuro, nenhuma esperança. E ele fala, você acha que sabe, mas eu é que sei os pensamentos. E mesmo no pecado, nos rebelando, mesmo querendo saber, nem saber de Deus, nem nada que pense sobre Deus, e ele tendo o direito de exercer a sua ira e nos fulminar, ele tem pensamento de paz, um futuro, uma esperança. E que amor é esse? A gente canta isso, né? Que amor é esse? Ele é rico em misericórdia. E aí ele manda seu filho Jesus, né? Se Adão foi nosso representante, Jesus vem ao mundo, por isso que Deus se fez carne, para ele ser o quê? Nosso representante. E a gente se unir com ele. E Jesus foi obediente, Jesus cumpriu toda a lei. E ele viveu a vida que a gente deveria viver e não vivemos. E ele morreu a morte que a gente deveria viver, seria justo morrer, Deus nos matar, e Deus matou seu filho. E Jesus, ele bebeu cada gota do cálice dessa ira em nosso lugar. Por isso que ele fala, Pai, afaste-me esse cálice se for possível, mas contudo seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que ele ia ser esmagado. Já estava profetizado. Isaías 53 é uma profecia muito interessante, porque profecia futuro, né? Ó, vai acontecer isso. E Isaías profetiza no tempo verbal que a gente estuda aí, o português, no passado. Ele não fala, ele levará sobre si as vossas culpas. Não, ele levou sobre si as vossas culpas e os vossos pecados. E fala, e agradou a Deus moê-lo. Deus fez Jesus em pedacinho na cruz, em nosso lugar. E Jesus, ele não apenas desviou ou impediu a ira de Deus, ele esgotou. Ele bebeu cada gota daquele cálice. E aí João 1, não sei se é o próximo versículo que eu coloquei aí. Não, é Romanos, né? Romanos 8, pode botar. Fala assim, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, sendo reconciliados, seremos salvos por sua vida. E 1 João 4 diz assim, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus, Deus, ele amou um não amado e um não amável, que era eu e você, que a gente não era nem um pouquinho amável. Por quê? Porque Deus, ele é tão santo, acho que é Zacarias fala, que ele não pode nem ver o mal. Então, irmão, saia daqui com a certeza, você é indigno, mas você é muito amado. Nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Ele, fomos feitos vivos espiritualmente com Ele, e seremos e somos ressuscitados junto com Ele. Essa obra de Cristo, infelizmente, ela não é eficaz a todos, porque nem todos se unem a Ele e creem nele, que Ele substitui naquela cruz. E assim como um preso que é mantido na cadeia e é liberto quando o resgate é pago, a fiança é paga, ou quando ele cumpre a pena toda, lembrando que a gente jamais cumpriria a pena toda, porque o pecado contra o Deus eterno é punido eternamente. Ele é liberto, né, o preso, quando paga o resgate. Todos os que confiam em Cristo, eles são libertos da condenação e da maldição da lei. Então Cristo, ele nos redimiu, que é o que é redimir? É comprar de volta a libertação de alguém da escravidão ou do cativeiro, mediante um pagamento. E Jesus pagou esse resgate para Deus. Jesus falou, eu vou morrer no lugar deles. E a redenção, que é a ação de garantir a libertação. E o resgate, que foi o preço pago por Jesus. Então, na cruz, a justiça e a misericórdia, elas são reconciliadas. A ira, o amor tem plena expressão. E tudo isso para que a gente possa experimentar, como Paulo diz em Efésios 1, as insondáveis riquezas da graça de Cristo. Então, que grande humildade e gratidão isso deveria produzir em nós. Por quê? Porque
a causa do sofrimento inimaginável do nosso Salvador, somos nós, e a gratidão porque Ele voluntariamente e amorosamente experimentou a ira de Deus para que a gente não experimentasse ela, para que a gente não sofresse. E por fim, a consumação. Em Apocalipse 21, 1 diz assim: então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. E o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem e as primeiras coisas já passaram. Então a consumação, que é essa última etapa que ainda não chegou, a verdade é o já e ainda não, né? Porque tem até uma música uma música, e Paulo também, né? Ele dá esses termos: nós seremos salvos, nós estamos sendo salvos e fomos e seremos salvos e estamos sendo salvos, né? Passado, presente e futuro. E esse futuro, né, ela aponta quando nós finalmente estaremos completamente livres do pecado, né? Que ainda vai chegar. E Deus estará no nosso meio. Porque se os irmãos pararem para pensar, desde quando Adão pecou, Adão se escondeu, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. E Deus continuou no lugar dele. Deus foi lá, né, no encontro que eles tinham todas as tardes. E Deus sempre foi em direção ao homem. E então a gente vê isso durante toda a Bíblia. Deus sempre indo em direção ao homem. Moisés estava lá escondidinho, Deus vai em direção dele. E é interessante, né, que fala que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois o próprio Deus virá com ele, que o tabernáculo lá de Moisés, ele simboliza isso, a presença de Deus. Êxodo, se a gente pudesse resumir em uma frase, em uma palavra, o livro de Êxodo é a presença de Deus, é Deus querendo estar presente no seu povo. Só que não podia, porque ele é santo. Lembra que o povo falou: Moisés, fala você com a gente vai ficar aqui, porque não vou encostar nesse monte, que eu sou pecador, e eu sei que eu vou morrer. Então, Moisés, fala você. Só que tudo aquilo ali era uma sombra, um spoiler, né, como a gente fala hoje, daquilo. E a consumação, eu botei até uma música aqui, Daniel Souza: justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado livre eu serei. Um dia, irmãos, finalmente a gente não vai mais pecar, porque a presença do pecado ainda está aqui. E a gente aguarda por esse grande dia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E se a gente parar para pensar, para finalizar, que isso não vem da gente. Como eu disse, foi Deus que foi em direção ao homem, desde o Éden. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus vai em direção ao homem. Vocês estão mortos. Quem é morto não sabe que está morto, né? O morto está ali, não faz nada. Tudo vem de Deus. É Deus quem vem em nossa direção. Ele que executou e consumiu o plano da salvação. E como, volta no Efésios 2, lá no início. Não vem de nós. É um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até porque, a gente parar para pensar, diz ali que Deus já tinha preparado para que a gente andasse nela. As obras já estão feitas já, só está esperando a gente andar nelas. Praticar, né, tá ali. Que eu decorei das mensageiras, a gente fala para que andássemos nela. Então só está esperando as obras já estão feitas para a gente praticar. Né? Ninguém... não existe, existe. Depois que você é salvo, aí você... É porque você vai querer agradar a Deus antes disso? Não, a gente não ia querer agradar. A gente não queria agradar a Deus. Só depois que fomos salvos que a gente passa a querer agradar a Deus. E as obras já estavam feitas, porque Deus já tinha preparado tudo de antemão para que a gente praticasse elas. Então, a minha pergunta hoje que eu quero deixar para você é o seguinte: você ainda vai continuar querendo saber, não saber, quer dizer,
Quais são todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz para você? Tem outra música que fala: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para Deus, nós abrimos nossa vida para receber. Mas tem gente que não está abrindo não, irmãos. Tem gente que não entendeu tudo que Jesus conquistou na cruz. E não é bens materiais, não é uma vida de sucesso, de trabalho, academicamente, seja o que for. Você pode até ser também abençoado com isso, com certeza. Porque Jesus no seu coração, você vai ser um empregado melhor, você vai ser um estudante melhor, e aí você vai conseguir, né, com certeza mais sucesso, né, na sua vida profissional. Mas a gente poderia falar de muitas outras coisas aqui, irmãos. Porque eu passei por vários termos ali que aí é mais de 1 hora de explicação que a gente poderia gastar aqui, falando sobre a justificação, sobre a expiação, propiciação. Vocês viram todos esses termos, né? Reconciliação, santificação, purificação, redenção, sobre o Espírito Santo, que é a garantia. Ele é o selo de que Jesus vai voltar para te buscar. Ele é uma marquinha, ó, te marcou com o Espírito Santo, garantindo que você vai voltar. Né? Ele é o adiamento disso tudo. O Espírito Santo é adiamento dessa consumação que está por vir. Né? Ele é um spoiler da presença de Deus dentro de nós, que a gente vai desfrutar na Nova Jerusalém. E muito mais, até porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia. Então, cada dia a gente tem uma coisa nova para contar. Então, o meu desafio, a minha pergunta para você é, durante essa manhã e durante todo o mês de julho e durante toda a sua vida, você vai querer viver como? Como um mendigo, tendo uma grande herança? Até deu um exemplo com a Aline. Supondo que a Aline tem um tio que ela nunca ouviu falar, que é riquíssimo. Tem uma terra enorme lá em Goiás. Várias cabeças de gado. E aí ele morre. E aí, eles vão atrás do herdeiro. Só que ele não tinha filho, não tinha esposa. E aí a parente mais próxima que pode receber essa herança é a Aline. Aí a Aline, eles vão lá. Depositou lá na conta da Aline 100 milhões de reais. Só que a Aline não gasta. Sabe o que a Aline faz? É um exemplo, tá, irmãos? Tudo isso. A Aline continua vivendo de aluguel, continua pagando conta de luz, de água, de tudo, caríssimo, com o dinheiro do trabalho dela, que ela trabalha hoje. Continua usando a roupa da C&A, podia comprar da Zara, ela está comprando da C&A, né? 20 reais. A Aline continua andando a pé, gastando dinheiro com ônibus, com trem, com Uber, mas podia ter uma Mercedes. Por quê? Porque tem uns 100 milhões na conta dela. Virou a Juliette da noite pro dia, mas não está gastando. Juliette está gastando o dinheiro dela. Errada ela não está, mas a Aline não. E aí, o que vocês acham? A Aline não está perdendo? Está morando em Vigário Geral ainda? Podia estar morando em Copacabana, na Barra, na Vivendas Barra. Ela está perdendo. E esses somos nós quando a gente não entende a graça de Cristo, quando a gente não entende o que significa esses termos que eu citei, justificação, expiação, propiciação. A gente não vive plenamente a nossa vida como cristãos, porque a gente não entende a graça de Deus. A gente não entende que amor é esse. É por se existe graça, misericórdia para quem merece castigo. Eu só tenho misericórdia, eu só perdoo quem eu tinha todo o direito de punir.
Eu tinha todo o direito de botar de castigo. Eu tinha todo o direito de pegar aquela criança e mandar para a secretaria, vai para a diretora, mandar um recado para o teu pai, para a tua mãe, te dar advertência. Mas não, eu tenho misericórdia. Eu falo, não, senta aqui no meu lado, você vai aprender. Às vezes é falta de carinho, de amor, né? De atenção. Eu tenho misericórdia. Só existe misericórdia para quem merece castigo. Quando você entender que você merece castigo, quão pecador é, você vai glorificar mais ainda a Deus pela sua graça. Paulo sabia quem ele era, por isso que ele falava sobre a graça em todas as cartas. Então, não deixe mais de viver as insondáveis riquezas da abundante graça de Deus para a sua vida. Procure saber, procure estudar, procure aprender. Leia a Bíblia. E não viva mais como a Aline fictícia que a gente deu exemplo aqui. Desfrute, gaste todas essas riquezas, essa herança que você tem em Deus na glória, aqui nessa terra. Amém?